A gente está depois do Peru. A gente está depois do Vietnã. A gente está depois do Nepal, velho. E aí, pessoal, tudo bem? Rafael Duzzi aqui, você está no meu escritório. Vi um post polêmico no LinkedIn e acho que dá para conectar para falar com uma das maiores aceleradoras de startups da história. E deixa eu já pular aqui para mostrar para vocês, que é o seguinte. O Guilherme Rodrigues, ele é cofundador e CEO da DecoDX, uma plataforma de CMS, né? Tipo, vamos dizer assim, que é parecido com o Shopify, que para e-commerce e tal. Não é exatamente isso, mas é bem próximo. Você acredita que o Brasil é mais eficiente em quantidade de desenvolvedores da economia que os Estados Unidos? Uma pesquisa que ele fez aqui, assim, usando dados bem aproximados, assim, mas acho que traz uma conclusão interessante, que é o seguinte. Ele pegou todos os usuários que existem no GitHub e as suas nacionalidades e distribuiu por elas e fez uma comparação em cima do PIB desses países, né, onde tem os usuários do GitHub. E o GitHub é a plataforma de desenvolvimento de código. Todo desenvolvedor costuma ter uma conta no GitHub, inclusive me segue lá. Mas isso é bem aproximado. Mas o que foi interessante que ele fez aqui, ele basicamente aqui pega todo mundo no Ocidente e vê que o Brasil está em segundo lugar em quantidade de contas no GitHub. Aí não são contas ativas necessariamente, contas válidas, são contas. E é o segundo maior país do Ocidente. No GitHub. E a segunda maior população também nesse grupo aqui, né? 211 milhões versus 345 milhões aqui. Só que quando a gente vai olhar para o GDP per capita, caraca, aí ó, outra figura, ó, 9 mil dólares, né, no Brasil. E aí, o que ele basicamente vai mostrar é que quando a gente compara todas essas informações, né, a nossa população, o quanto a gente produz, né, de economia e a quantidade de desenvolvedores, no país, a gente vê que a gente é muito mais eficiente por dólar gerado per capita por conta do GitHub, entende? Assim, é tudo que bem aproximado, lógico, estatística dá para contar e até distorcer, mas dá um zoom melhor nesse gráfico aqui. E o que ele traz com esse gráfico aqui é que justamente o Brasil é mais eficiente em fazer tecnologia, porque a gente recebendo bem menos dinheiro, tendo bastante desenvolvedor, a gente consegue ter uma proporção muito melhor do que todos os outros países do Ocidente, né? E aqui ele está cortando pelo Ocidente porque a população da China e da Índia, ela muda bastante aqui esse gráfico. E aí isso me lembrou outra coisa bem interessante, e que, assim, anda em paralelo com isso, que é a maior aceleradora do mundo. A Y Combinator, imagino que você já deve ter ouvido falar, ela basicamente é uma empresa que conseguiu gerar mais de 3 trilhões de dólares de valor investindo em startups ainda no early stage dela, né? Eles têm um pacote de investimento que é padrão para todas as startups que entram lá, e eles financiam startups do mundo inteiro. Só que tem uma tendência muito esquisita lá, que a gente tem alguns casos de brasileiros fazendo startups gigantes lá, só que recentemente a gente está numa tendência de queda. Faz quase um ano que nenhuma startup brasileira recebe o investimento deles. Esse pode ser risco Brasil, né? Coisas desse tipo, mas pode ser também o nível de referência. As pessoas talvez não conheçam essa aceleradora ou um caso por trás delas, apesar de terem casos incríveis por trás delas. Se você for ver aqui, só de fundadores latinos, hispanos, que fundaram startups na YC, tem mais de 38 bilhões de dólares de valor de mercado. E o principal caso aqui é a Brex, é o mais famoso, que eu imagino que seja mais famoso aqui no Brasil, né? Que é do Dubu Graz e do Francesc. Eles fundaram uma startup brasileira, que é a Pagar.me, e aí depois eles saíram daqui e foram fundar uma fintech também, lá nos Estados Unidos, que hoje tem mais de 12 bilhões de dólares de valor de mercado, né? Pega quase toda a parte aqui, toda não, né? Mas uma boa parte aqui desse valuation combinado. Eu até recomendo dar uma olhada aqui, eu vou botar o site aqui no link na descrição. Vocês conseguem ver a quantidade de startups brasileiras que tem aqui, ó, por exemplo, a Kumbuka. E até separei alguns aqui, né? Essa é a Brex que eu tava falando, mas, por exemplo, tem aqui o Wi-Fi, que é uma principal concorrente do Hotmart. Ela foi uma startup que recebeu investimento da YC. Além dela, tem a Conta Simples, né? No meio de fintech, ela é bem famosa também. E a Stark Bank, né? Do Rafael Stark. Essas são startups que elas são, assim, muito bem reconhecidas pelo seu sucesso que elas tiveram aqui no Brasil. E uma coisa que todas elas têm em comum é ter recebido esse investimento lá da YC. Então, se a gente tem essas referências, por que a gente não tem mais startups recebendo investimento lá da YC? Pode ser o risco Brasil, como eu estava falando, mas como o vídeo estava indicando
lá no início, eu acho que a gente tem a poder e talento suficiente para superar esse risco. E eu acho que pode ser só, talvez, o interesse ou conhecimento por isso. Tava fazendo uma busca no Google Trends, você bota uma palavra lá e vê o quanto ela foi popular ao longo do tempo. E eu botei aqui pelo mundo todo, nos últimos 12 meses, o quanto ela foi buscada. E você vai ver que o lugar que ela mais foi buscada é a China. E aí aqui eu vou um parênteses bem rápido. China tá 100 aqui. Significa que ela foi o mais popular de todos os países que buscaram isso. Não é necessariamente valores absolutos, né? Tipo, Singapura tem uma população bem menor do que, por exemplo, a Nigéria, mas tá aqui acima dela, né? Então é basicamente uma proporção dos assuntos pesquisados naquele país e daquela população. E, cara, você só vai encontrar o Brasil na posição 60. A gente está depois do Peru. A gente está depois do Vietnã. A gente está depois do Nepal. Né? Cadê o Nepal? Está depois do Nepal. Então isso significa que não é uma aceleradora popular aqui. Apesar da gente ter casos bem relevantes e famosos aqui. Talvez essa quantidade de buscas seja um sinal de que as pessoas não têm tanto interesse ou conhecimento sobre empresas early stage ou startup early stage. Isso pode desanimar um pouco, mas eu, na real, acho que pode ser só um sinal de imaturidade desse mercado aqui, ou seja, a gente tem muito espaço para crescer. Eu não sou adepto da síndrome do vira-lata, achando que a gente é pior que todo mundo. Acho que pode ser realmente uma coisa que a gente vai levar mais tempo para amadurecer, né? Mas, cara, a gente ser a posição 60 de países buscando isso, eu acho que é um dado muito louco. Principalmente quando a gente está num país onde muitas pessoas trabalham com tecnologia. São mais de 1 milhão de desenvolvedores no Brasil. Lógico, assim, temos 200 milhões de pessoas no Brasil, mas eu pelo menos esperava que essa marca fosse mais reconhecida. E talvez seja uma limitação de idioma. Porque tem muito conteúdo sobre ele, mas todos em inglês. Se você não conhecer o Y Combinator, não se sinta mal. Bom, agora talvez seja um ótimo momento para isso. E por que conhecer? Como eu falei, é uma empresa extremamente relevante, é uma aceleradora com alto impacto, principalmente nesse próxima onda de inovação que AI vai conseguir promover. Vai ver alguns conteúdos sobre eles, alguns casos dessas empresas brasileiras, ler alguns artigos dos fundadores que passaram pela Y Combinator, ou do próprio fundador, o Paul Graham, ou outras pessoas envolvidas na Y Combinator. Bom, esse é o assunto que eu tinha para conversar hoje. Eu espero que eu tenha provocado um pouquinho de curiosidade em você, caso você não fosse tão familiarizado com a Y Combinator. E eu pessoalmente acredito que o Brasil tem um tipo de vocação para ser um país bem tecnológico, que exporta bastante tecnologia para outros lugares, como o Guilherme falou. Bom, esse é o vídeo de hoje e quinta-feira até mais. Valeu!